Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje o tema vai ser algo que o Alonso não gosta muito não. Falaremos das piores decisões de carreira da Fórmula 1. Sabe aquele piloto que se muda para uma equipe, mas dá tudo errado? Então, é isso que falaremos hoje. Vamos falar de casos como, por exemplo, do Alonso indo para uma McLaren Honda, do Ricardo indo para a McLaren. Enfim, são 10 casos que nós vamos falar no vídeo de hoje, 10 pilotos que tiveram decisões ruins em suas carreiras. Ou pelo menos uma decisão ruim. Mas antes, como vocês já estão acostumados com as listinhas que eu faço, alguns critérios. O foco será maior aqui em transferências, ou seja, pilotos que de fato mudaram de equipe. Não vou considerar aqui, por exemplo, o Emerson Fittipaldi indo para a Copersucar, que foi no fim das contas algo histórico, uma equipe brasileira na Fórmula 1, então no fim das contas não foi uma decisão ruim. Ele não brigou mais por nada, mas não foi uma decisão para colocar aqui na lista. E também não vou considerar aqui o Vettel indo para a Ferrari, o Alonso indo para a Ferrari, porque no fim das contas eles não foram campeões, mas foram competitivos. Não foi uma decisão horrorosa. E se tiver faltando algum aí na visão de vocês, coloque aqui nos comentários. Então é isso, sem mais enrolações, que eu já enrolei bastante, bora para o vídeo. Começamos aqui com o Keke Rosberg, o campeão de 1982, que em 85 estava na Williams, fez um bom ano com 3 vitórias, terceiro colocado no campeonato. Então ele foi para a equipe do momento no ano seguinte, a McLaren, em uma transferência que parecia ser ótima, porém só parecia. Rosberg chegou numa equipe que nos anos anteriores tinha como pilotos Alain Prost e Niki Lauda, pilotos da famosa tocada suave, o que era diferente do estilo de pilotagem de Rosberg. Isso prejudicou muito o Keke, que tinha um carro que não fazia o estilo dele, e nisso foi trucidado por Alain Prost. Rosberg até chegou a melhorar em desempenho na segunda metade do campeonato, mas em resultado seguiu quase a mesma coisa, apesar de um pódio no GP de Mônaco e uma quase vitória no GP da Austrália, a última corrida do ano. Ele que se aposentaria no final de 86, abalado pela morte de Hélio de Angelis. Sua passagem pela McLaren durou apenas um ano, mas foi para esquecer. Em 1990, um jovem francês despontou para o mundo da Fórmula 1, fazendo grandes apresentações pela Tyrrell. O seu nome era Jean Alesi. Várias equipes queriam o jovem talento e duas delas se destacavam, a Williams e a Ferrari. E o Jean Alesi, apesar de ter feito acordo com a Williams, escolheu a Ferrari no fim das contas. E bem, não foi muito legal essa decisão. Alesi pegou uma das piores fases que a Ferrari já viveu, ficando de 1990 a 94 sem vitórias. Esse jejum só foi quebrado no GP da Alemanha de 94. E 91 foi justamente o ano que o Alesi entrou na equipe, onde começou essa zica. Alesi, infelizmente, só conquistou uma vitória no seu período pela Ferrari no GP do Canadá de 95. Em 96 ele foi para a atual bicampeã Benetton e novamente não deu certo. Ele perdeu 5 temporadas com carros da Ferrari que eram abaixo, enquanto a Williams brigava pelo título em 91 e dominava as temporadas de 92 e 93. Pelo menos o Alesi é até hoje amado pelos torcedores da Ferrari. Damon Hill chegou de forma tardia na Fórmula 1 aos 32 anos de idade em 92 na Brabham, mas depois ele fez sua marca. Correndo pela Williams, ele foi vice em 94 e 95 para Schumacher, mas em 96 chegou seu momento de ser campeão. O ápice de sua carreira em uma grande temporada. Mas o contrato de Hill com a Williams acabou após o título e a Williams não quis renovar. Então o Damon Hill foi para a Arrows. A Arrows. Sim, a Arrows, que era uma das piores equipes do grid de 97 e obviamente ele sofreu. 97 foi um ano de muitos abandonos, de muitos problemas e sofrimento para Damon Hill, inclusive daquele famoso GP da Hungria que eu já contei a história aqui, é só clicar aqui no card. Em 98 ele foi para a Jordan, venceu a corrida lá, mas a decisão de ir para a Arrows foi algo que não deu muito certo. Jacques Villeneuve chegou de forma meteórica na Fórmula 1, campeão das 500 milhas de Indianápolis e também da Fórmula E de 95, ele chegou na Williams em 96. Foi vice em 96 e foi campeão em 97 naquilo que parecia ser só o começo. Afinal, era um grande talento. Mas a partir de 98, com a saída dele, Adrian Newey, a Williams deixou de brigar pelo título. Em 98, com a Williams pica-pau, Villeneuve conquistou apenas 2 pódios e terminou em 5º. Ainda assim, a McLaren fez uma proposta para ele a pedido de Newey para o 99. Mas Villeneuve não aceitou e decidiu ir para a estreante BAR. Para a BAR,
Não preciso dizer que não deu certo, o ano de 99 foi um desastre para a BR e para a Villeneuve, depois vieram temporadas ok e o Villeneuve ficou na BR até 2003, onde curiosamente a BR foi vice de construtores em 2004, boa Villeneuve! Depois ele ainda se aventurou na Renault e na Sauber antes de ficar sem vaga na Fórmula 1 em 2006. Um fim melancólico para a Villeneuve que perdeu uma grande chance lá em 99. Mark Webber era um bom piloto australiano que fez temporadas iniciais boas na Fórmula 1, tanto pela Minardi, onde chegou a pontuar em sua estreia, quanto pela Jaguar, onde mostrou a sua rapidez. Mas após o fim da temporada de 2004, Mark Webber tinha um dilema: para qual equipe ir? Ele tinha duas escolhas, ou ir para a Renault ou ir para a BMW Williams, e o que ele escolheu? A Williams! Você já deve saber, em 2005 a Renault foi simplesmente a campeã mundial e a Williams terminaria em quinto nos construtores. O Webber só conquistou um pódio naquele ano e ficou na Williams até o fim de 2006. Pelo menos ele iria para a Red Bull em 2007, que se mostrou uma grande decisão. Mas ir para a Williams perdendo a oportunidade de ir para a Renault foi um erro e tanto. Sorte que a Red Bull apareceu na vida do nosso querido Mark Webber. Essa é a mais fraquinha da lista, mas é bom botar aqui porque passou longe de dar certo, apesar do Glock saber dos riscos. Sim, Timo Glock aqui na lista, que em 2009 fez uma temporada ok pela Toyota, e ainda assim conquistou 2 pódios antes de se lesionar no Japão. Glock, que havia sido campeão da GP2 em 2007, recebeu uma proposta da Renault para 2010. Ele estava próximo de se acertar, cerca de 95% de chances, tinha pouca chance de dar errado, só que ainda não havia a garantia de que ele teria um assento na Renault, então ele decidiu apostar tudo indo para a Menor, que depois viraria a equipe Virgin, uma daquelas novatas em 2010 que eram muito lentas. Como vocês sabem, a Virgin barra Marussia era um carro extremamente lento, Glock fez 3 temporadas pela equipe, não conquistou um ponto sequer, sua melhor posição de chegada foi um 12º lugar, e ele deixou a Fórmula 1 a partir de 2012. Mais uma vez, Timo Glock não aguentou e não resistiu, e dessa vez não acertou a decisão também. Michael Schumacher é uma lenda da história da Fórmula 1, heptacampeão, detentor de vários recordes em sua época e que se despediu em alta em 2006 pela Ferrari. Mas em 2010, com o retorno da Mercedes para a Fórmula 1, Michael Schumacher também retornou aos 41 anos de idade, sim, já quarentão. E bicho, foi um retorno que não acrescentou nada na carreira do Schumi, muito pelo contrário. O heptacampeão Michael Schumacher foi derrotado em 2010, 2011 e 2012 pelo seu companheiro Nico Rosberg. Só em 2010 e 2011 ele terminou o campeonato no top 10. E só em 2012 ele foi conquistar seu único pódio pela Mercedes. Schumacher se aposentou ao final de 2012, nessa passagem complicada pela Mercedes. Um período que mais parece um delírio coletivo, tamanha a diferença de performance dele na Mercedes para ele na Ferrari. Hoje, Sérgio Pérez está na Red Bull, onde conquistou vitórias e está na provavelmente melhor fase de sua carreira. Mas lá em 2013 ele tomou uma decisão que quase arruinou a sua carreira. Sérgio Pérez fez um excelente 2012 pela Sauber em seu 2º ano na Fórmula 1 e chamou a atenção das equipes grandes. E foi quando a McLaren anunciou a sua contratação para 2013, em uma decisão que na época parecia boa, mas ele pegou o pior timing possível. A McLaren, que em 2012 era uma equipe de ponta, tinha o carro mais rápido naquele ano. Repito, é o mais rápido, não era o mais confiável. Só que em 2013 começava a derrocada da McLaren. A McLaren passou a ser uma equipe de meio de pelotão, a 5ª força, e Pérez sofreu. Além do carro ser ruim, Pérez também cometeu muitos erros e saiu da McLaren ao final de 2013. Na Force India, onde foi contratado em 2014, ele recuperou a sua forma e conquistou bons pódios, incluindo uma vitória com a Racing Point em 2020, antes de ir para a Red Bull, onde o resto é história. Eis aqui o piloto que mais tomou decisão errada na carreira. É impressionante como a sorte não anda ao lado do Alonso quando o assunto é mudar de equipe. Alonso foi bicampeão em 2005 e 2006 pela Renault e se mudou para a McLaren em 2007. Que eu não considero um grande erro, porque no fim ele brigou pelo título apesar das tretas. Mas aí começou a sequência. Primeiro ele foi para a Renault em 2008, onde o carro da Renault naquele ano era bem mediano, ele não pôde fazer muita coisa apesar de 2 vitórias. Uma delas a gente não considera muito, né?
Ele seguiu na Renault para 2009, mesmo com propostas da Honda e da Red Bull para aquele ano, elas que seriam as melhores equipes de 2009. Foi para a Ferrari em 2010, que também não foi um erro, né? Ele brigou pelo título em 2010 e 2012, sendo vice na última corrida. Não foi uma decisão horrorosa, teve seus sofrimentos ali, mas não foi horrorosa. Mas aí veio a pior decisão da carreira de Fernando Alonso. Ele indo para a McLaren Honda em 2015. Tinha todo o hype daquela parceria, o Alonso faria dupla com o Jenson Button na equipe, realmente tinha um hype gigante. Pena que deu tudo errado. Foram 3 anos de McLaren com o Alonso sofrendo com os motores Honda, reclamando uma barbaridade, pontuar era quase uma vitória em 2015 e 2017. Enfim, foi um desastre. Alonso ainda teve o 2018 difícil, mas não no nível de 2015 e 2017, onde viria se aposentar ao fim de 2018, retornando em 2021 pela Alpine. Não tem ninguém com piores decisões de carreira do que Fernando Alonso das Astúrias. Daniel Ricciardo, quando chegou na Red Bull em 2014, tinha a expectativa de ser apenas o segundo piloto do tetracampeão Sebastian Vettel, mas no fim das contas não foi assim. Ricciardo surpreendeu, bateu Vettel com propriedade em seu primeiro ano na equipe, se mostrou um dos melhores, se não o melhor piloto, ultrapassando no grid. Bateu também Max Verstappen em 2017, na primeira temporada completa dos dois juntos na Red Bull, mas com o desprestígio dele na equipe em 2018, quebras e o anúncio de que a Honda forneceria motores para a Red Bull a partir de 2019, ele tomou uma decisão controversa, se mudar para a equipe Renault em 2019. A primeira temporada foi bem mais ou menos, mas pelo menos em 2020 fez uma temporada excelente pela Renault, com 2 pódios na bagagem. O problema é que antes da temporada 2020 começar, ele assinou com a McLaren para 2021. Ou seja, ele assinou com a McLaren após 1 ano apenas de Renault e não tinha como voltar atrás após o excelente 2020. Então, justo no momento que ele estava bem na Renault, ele foi para a McLaren. E bem, não poderia ter sido pior o período dele na McLaren. Ricciardo, apesar da vitória em Monza em 2021, com dobradinha na McLaren, foi engolido por Lando Norris tanto em 2021 quanto em 2022. E sofria até mesmo para pontuar, terminando 2022 fora do top 10 do campeonato. Assim, ele foi demitido ao final desse ano para dar lugar ao jovem australiano Oscar Piastri. E agora ele terá que se contentar em ser o piloto reserva da Red Bull. 2 decisões de carreira no pior timing possível. A ida para a Renault quando a Honda chegaria na Red Bull, que foi um baita acerto, e a saída dele da Renault para a McLaren quando ele estava bem na Renault. E bem, esse foi o vídeo das piores decisões de carreira da Fórmula 1. Se você concorda ou discorda dessa lista, sinta-se livre para colocar aqui nos comentários sua opinião, sua lista, enfim, sempre com respeito. E bem, tamo junto! Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que você já sabe, clica no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir o Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor de Discord. Os links estão aonde? Aonde estão os links, Kevin? Aonde está o link? Na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, tô sempre vendo, tô sempre analisando, sempre vendo, então pode mandar. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!